Ética é um conjunto de conceitos, um conjunto de referências que a gente usa para viver em relação com as outras pessoas, né? É o que nos permite não disputarmos até a morte as coisas, né? É que nos separa da selvageria. É esse modulador da vida das pessoas. Ela não é fixa, né? Ela é variável, ela muda com o tempo, ela muda com as culturas, etc. e tal. E no fotojornalismo, ela não é diferente. A ética no fotojornalismo, ela trata da maneira como o repórter fotográfico vai se relacionar com os seus objetos, com as suas pautas, com os seus personagens e com o seu público, com aqueles para quem ele vai contar as histórias, né? Porque o repórter fotográfico, como qualquer repórter, ele é um mediador, ele é o personagem, ele é o sujeito que vai ao lugar onde as coisas acontecem, vê essas coisas, as interpreta, as transforma em um discurso e oferece esse discurso para que outros possam conhecer essas coisas que ele está conhecendo. Então a ética tem que estar presente nesse processo para que essa representação ela seja fidedigna, ela seja útil, né? E ela também não seja usada de maneira interesseira ao sabor do interesse do veículo ou do próprio repórter fotográfico, enfim, de se promover. Ética é sempre uma questão muito sutil e muito delicada. Ela sempre precisa ser pensada com calma e contextualizada. Existem diversas possibilidades. A primeira coisa que é fato é que se nós não mostrarmos, nós repórteres fotográficos, não mostrarmos aquilo que as outras pessoas não têm acesso para ver, elas não verão, elas não conhecerão, não terão a oportunidade de debater e a foto não vai exercer uma das funções dela na sociedade do conhecimento, que é, de uma certa maneira, causar o choque. O choque é necessário para que as pessoas saiam do seu nicho de percepção e sejam conduzidos necessariamente a outros debates, né? Dos quais elas fazem parte, mas às vezes estão fora, né? Como é o debate das questões da preservação do meio ambiente hoje, como é a questão das queimadas, como foi a questão de Brumadinho, né? das barragens e tantas outras ao redor do mundo, o descongelamento das calotas polares. Tudo isso está sendo mostrado, né, fotograficamente. E para citar a questão da dor das pessoas, eu sou apaixonado pelo trabalho de um repórter fotográfico em especial chamado James Nashley, que fotografou muitas guerras, né, muitas situações de conflito perigosas. Ele tem uma característica muito parecida com a do Robert Capa, de entrar nas situações para mostrar. E ele fotografa a dor das pessoas em frente a elas, olho no olho. E tem uma coisa que ele diz a respeito dessa questão da ética do fotografar a dor, é que esse fotografar ele é necessário, mas primeiro ele tem que ser consentido, ao menos com um olhar, isso é, quando tu te aproxima, tu tem que te aproximar de maneira franca, mostrando o que tu está fazendo e tu vai sentir se a pessoa te rechaça ou não. E a segunda coisa é que isso tem que ter, de alguma maneira, valor para aquela pessoa que está concedendo a sua dor, para que as outras pessoas possam evitar aquilo, que é isso que se tenta fazer com todo esse processo da presença da fotografia, do jornalismo e tal, do conhecer, para tentar evitar que essas coisas se repitam. Então, a dor tem que ter uma compensação e a fotografia da dor tem que ter um valor, ela tem que ter uma utilidade concreta, alguma devolução para essas pessoas, né, ou para as pessoas que vierem depois delas, enfim. Mas a foto ela não pode ser só um ato, como ir e fotografar uma série de coisas, depois você escolhe as melhores fotografias e ok, olha só o que eu vi. Não pode ser só isso. O limite é a não adulteração do real teor da fotografia, né? Existem algumas vertentes, tá? Dá para citar pelo menos duas. Tem uma vertente que é muito bem representada pelo Cartier-Bresson, que era a referência do quadro inteiro, isso é, tu não tinha nenhum tipo de interferência na totalidade do negativo obtido quando tu fez a foto. Tanto é que o negativo era apresentado com as bordas para que pudesse se dar conta de que aquilo era, de fato, a imagem obtida no momento.
E existem linhas, enfim, se vocês observarem o jornalismo contemporâneo, ele faz uso de imagens e ele corta essas imagens. O corte sempre houve, né? Porque quando tu vai copiar, por exemplo, lá no tempo do Bresson, quando tu ia fazer a ampliação da fotografia, a cópia dela, tu tinhas como ampliar a imagem, cortar um determinado espaço, eliminar algum objeto. Isso, se não mudar o sentido da informação da imagem, isso não deve ser considerado como uma manipulação, uma adulteração da imagem. O que é adulteração de imagem é você mudar as condições nas quais ela foi feita, isso é, mudar objetos de lugar. Já teve casos de prêmios internacionais de fotografia sendo caçados por causa da identificação desse tipo de adulteração, né? Incluir e excluir objetos da fotografia, do meio da fotografia. Tem casos célebres nos livros de história da fotografia, né? Lá da Rússia, da China, um monte de lugares, onde simplesmente se suprimiam líderes políticos porque eles deixavam de fazer parte das mesmas linhas e eles sumiam da foto. Então, essa manipulação ela não é aceitável. Eu gosto sempre de fazer uma observação a respeito de manipulação, que é o seguinte: a gente tem uma falsa noção de que a fotografia é o retrato fiel da realidade. A fotografia não é o retrato fiel da realidade. A fotografia é uma construção a respeito da realidade observada pelo fotógrafo. Por quê? Porque ela é fruto de uma série de escolhas, desde o ponto de vista até o momento, todas as possibilidades técnicas da câmera, de obturador, diafragma, que tem interferência retórica na fotografia. A escolha da objetiva é uma escolha que vai modificar o que está sendo visto. Então, toda fotografia ela é, por excelência, uma manipulação, ela é uma construção, ela é um discurso a respeito daquilo que se viu. Mas ela é o melhor que se tem. Ainda hoje é o melhor que se tem para ver uma série de situações. Mas isso não é ruim, desde que, e aí vem uma discussão que precisa ser feita e que está deixando de ser feita no campo do jornalismo, que é o respeito ao campo, o campo no qual essas fotografias existem. A fotografia que existe no campo do jornalismo e que se pretende uma fotografia jornalística, ela precisa estar garantida de não manipulação interesseira dos seus elementos. Porque não tem mais nada que garanta essa manipulação, a não ser o fato dela estar dentro do campo do jornalismo, onde nós dizemos que não mentimos. Bom, indexação é uma coisa que a gente usa muito pouco no nosso caso. Aqui na Câmara Municipal nós deveríamos usar mais, que é a colocação de uma série de indícios, né, para serem captados pelas pesquisas na internet e essas fotografias aparecerem. Né? Então tu vai botar lá os hashtags, os não sei o que, tu vai botar um monte de informação ali com palavras-chave que vão fazer essa fotografia surgir nas pesquisas. Então ela passa a existir dentro do universo e ela pode ser pesquisada e acessada com mais rapidez e facilidade. Ok. Tem uma outra coisa que também se chama de indexação, que é a colocação das informações em metadados, que são os arquivos que estão subjacentes ao arquivo da fotografia, que vão com essa fotografia a qualquer lugar que ela vá, desde que tu coloques esses arquivos lá, que são todas as informações de origem, de propriedade, uma informação do que é aquele advento, né? Data, local, etc. e tal. Isso nós fazemos sempre aqui porque isso é uma questão de arquivamento e de identificação desse material depois. Isso o jornalismo sempre se preocupou de uma certa forma em fazer, e os jornais tinham os arquivos que eram especializados em fazer isso, em indexar essas fotos e guardar. Hoje não, hoje é o fotógrafo que acaba fazendo esta indexação necessariamente, e a outra também das hashtags. Tá? Então tem programas especiais que fazem essa colocação de informações junto com o arquivo da foto, que tornam essa foto identificável em qualquer lugar e reconhecível em qualquer lugar. A legenda, o que a legenda é? A legenda, ela não é a explicação da foto. Se ela é uma legenda pobre. Existe uma brincadeira no campo do jornalismo que quando a gente faz uma legenda que diz o que está acontecendo na foto, é uma legenda estilo Folha de São Paulo, que gosta de fazer legenda assim. Mas a legenda,
busca, vou usar um termo do Cartier-Bresson que eu gosto, ela busca cernir a imagem com o texto que a acompanha. Porque imagem e texto sempre tem que andar juntos. De uma maneira ou de outra, a foto e o texto andam juntos, eles nunca andam separados. Tu quase nunca vai ver uma foto simples, solta, colocada em algum lugar, na parede do museu, na página de uma revista. No mínimo ela vai ter escrito lá na parede do museu sem título. No mínimo ela vai ter no outro lado da página da revista uma informação a respeito sobre ela. Mas então, a legenda busca fazer o sujeito que está vendo a fotografia compreender aquilo que está subjacente à imagem. Porque a imagem, dentro do campo do jornalismo, ela precisa ser, de uma certa maneira, imediata, impactante, ela precisa informar numa fração de segundos para que o cara seja impactado por aquela imagem e leia essa informação. Vá ao texto e aprofunde essa informação. Né? Então, essas duas coisas têm que trabalhar juntos. Mas por que texto e imagem têm que trabalhar juntos sempre? Porque eles têm capacidades muito diferentes. A fotografia tem uma capacidade muito poderosa de falar sobre os aspectos físicos, né? Sobre os aspectos táteis, sobre os aspectos visuais, de volume, de textura, de luz, etc. e tal, cuja percepção é imediata na imagem. Mas ela não consegue falar de outros sentidos, de outras subjetividades. Ela não fala sobre o quente e o frio de uma maneira tão fácil. Ela tem que buscar as referências. Ela não fala sobre a dor de maneira tão fácil. Ela tem que buscar as referências para mostrar. E o texto já traz isso com mais profundidade. Então eles conversam e se complementam nisso. Né? Então às vezes a gente acha que fez uma coisa na fotografia que está evidente e na verdade não. A gente precisa do texto para complementar. A legenda tem que cobrir essa lacuninha, essa conexão entre as duas coisas. Em relação ao mercado, o mercado sempre vai ser um desafio. O mercado era um desafio quando eu cheguei nele, que era um mercado de fotografia em negativo, depois passou para o digital, hoje a gente está acelerando todos os processos, né? A digitalização tomou conta total, mas nós temos outras fronteiras na fotografia, entrou o vídeo, entraram as redes sociais, entrou uma série de questões junto com a fotografia. Então, a mensagem que eu deixo é: dediquem-se, tenham fé, tenham paciência, né? Trabalhem bastante na sua área e sempre pensem que aquilo que vocês aceitarem fazer tem que ser bem pago, tem que ser respeitado. Porque cada vez mais no mundo da fotografia nós estamos pulverizando os equipamentos e as possibilidades e diminuindo as qualidades. Então, não se rebaixe.